Uma palavra de ânimo para os que distribuem folhetos. Certa vez uma senhora estava distribuindo folhetos a bordo de um navio a vapor. Quando fazia o percurso na volta, ela teve a tristeza de ver um homem fazer o papel em pedaços e jogá-lo pela amurada. Ela olhou para ele e disse simplesmente: "Você vai ter que prestar contas por isso." O homem não pensou mais no folheto que, segundo ele achava, tinha sido engolido pelo mar, mas o Deus vivo não esquece. Um fragmento, arrebatado pelo vento, voou em direção ao peito do homem. Naquela noite, ao se preparar para dormir, o fragmento caiu da sua roupa. Ele o levantou, era muito pequeno, mas do tamanho suficiente para conter duas palavras solenes e de grande peso. Deus era a primeira palavra e a segunda, eternidade. Junto com essas, voltou à memória dele a advertência da senhora: "Você vai ter que prestar contas por isso." Dessa forma, três realidades solenes estavam diante dos olhos desse homem: Deus, eternidade e juízo. Que palavras tremendas! Ele se deitou, mas não dormiu, nem podia fechar os olhos naquela noite. Ele ficou virando de um lado para o outro até que a manhã veio. As palavras Deus, eternidade e você vai ter que prestar contas por isso soavam aos seus ouvidos, ecoando no profundo do seu coração. Por fim, ele se ergueu e foi afogar sua ansiedade no vinho. Mas foi em vão. Ao despertar do consequente adormecimento, lhe pareceu aumentado a solenidade das palavras Deus, eternidade e juízo vindouro. Em resumo, uma seta saída do arco de Deus tinha entrado na sua alma. Ele pensou que tinha se livrado da humilde mensagem junto com o folheto, mas não, Deus estava de olho nele e fez soprar a brisa que levou o fragmento que continha as palavras exatas que o Espírito Santo iria usar para atravessar o seu coração. Quão maravilhosos são os caminhos de Deus! Só um ateu muito endurecido poderia duvidar que a mão de Deus estava na brisa que soprou o papel no peito do homem. Bendito seja o seu nome, ele que sabe como alcançar uma alma quando ele começa a operar, nada e ninguém pode pará-lo. Ele tinha os olhos sobre aquela alma preciosa, apesar da sua hostilidade e de todos os seus esforços para desalojar a seta que a graça soberana havia lançado no seu coração. Ele queria se livrar do folheto, mas Deus decidiu que uma pequena parte, mas exata, deste se alojaria no seu peito, contendo a flecha que enfim ia adentrar seu coração. Em vão ele tentou se livrar das impressões e abafar suas convicções. Sua miséria aumentava e sua ansiedade ficava mais intensa. Só havia uma coisa que podia curar essa ferida: o precioso bálsamo do Evangelho, as virtudes do sangue de Cristo. Ele enfim deu ouvidos à mensagem e achou descanso na obra consumada de Cristo. E você, ouvinte, que tem a dizer quanto a essas coisas? Já sentiu o peso da solenidade dessas palavras? Deus, eternidade e juízo vindouro? Lembre-se, eu lhe peço que mais cedo ou mais tarde terá que se encontrar com Deus e comparecer perante o juiz. Pense em como será isso em seus pecados. Estar diante do grande trono branco, onde cada um será julgado segundo as suas obras, e passar a eternidade nas terríveis chamas do lago de fogo. Que pensamento terrível! Eternidade. Que palavra esmagadora! Você está preparado para ela, prezado ouvinte? Se não, o que impede de fugir para os braços do Salvador, que te espera ansioso para te dar as boas-vindas? Vem, vem,
Vem, vem a Ele já. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João, capítulo 3, versículos 16 e 17.